Olá, hoje o Money Report recebe o Leonardo Freitas. Ele é CEO e fundador da Heyman Woodward, que é uma empresa que ajuda brasileiros que querem morar em outros países e estrangeiros que estão vindo para o Brasil. Leonardo, bem-vindo. Obrigado, Humberto. Não só brasileiros, né? Pessoas do mundo todo. De lá para cá também, né? De lá para cá também. É um movimento que hoje a gente atende, em média, atendia, né, em média, cerca de 600 famílias por ano até o ano passado, e hoje nós já estamos atendendo quase 2.500 esse ano. Legal. Para 28 países já. Legal. Bom, aproveitando, deixa eu te perguntar, explica um pouco do trabalho que vocês fazem nesse fluxo migratório de lá para cá e de cá para lá, por favor. Bom, a empresa começou em 96 com o intuito mais de ajudar empresas a entrarem no mercado internacional, saindo dos Estados Unidos e indo para mercados emergentes. Então, na verdade, o início dos BRICS. Então, dentro desse movimento, a gente acabou encontrando bastante interesse de pessoas que estavam nos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A gente começou a ver pessoas que tinham interesse de entrar no mercado americano também. E começamos a colocar bastante foco em trazer esse movimento para os Estados Unidos, então isso começou a dar bastante certo. O que acontece? Durante o começo dos anos 2000, eu fiz uma opção, porque a gente sempre tem opções na vida, né? Eu fiz uma opção para poder começar a fazer um trabalho dentro do governo americano, em que eu fui convidado para poder fazer parte, logo depois de setembro 11, para fazer parte do Departamento de Segurança Nacional, o Department of Homeland Security, na área de inteligência. Deixei a Heyman tocando com um antigo sócio meu e a gente começou a fazer esse trabalho separado. Quando eu me aposentei do Departamento de Segurança Nacional em 2015, a gente começou a ver esse movimento do Brasil crescer cada vez mais. E essa experiência nesse departamento, porque justamente eu investigava fraudes imigratórias, começou a ter fazer bastante sinergia naquilo que era a minha experiência. Então, me juntei com um advogado super competente, a gente fez essa sociedade nova em que a empresa de mobilidade global tem associado um escritório de advocacia que leva o mesmo nome, sediado em Washington, D.C., e a gente começa a trabalhar toda essa parte migratória. Aí deslanchou todo esse trabalho de ajudar bastante famílias brasileiras a virem imigrar para os Estados Unidos, investidores também, muito ligado às pessoas que tinham interesse em vir para os Estados Unidos, mas tinham muito receio de pegar e mobilizar um recurso de $500 mil ou $1 milhão na época para fazer um investimento num programa chamado EB5, o EB5. E esse programa, eu sempre fui muito implicado com esse programa porque é um programa que tinha muito histórico de fraude, eu investiguei várias fraudes quando estava no departamento por causa disso, e eu não gostava desse programa, nunca gostei e continuo não gostando. Eu acho que é um programa pífio para o que realmente oferece no seu decorrer, demora muito a ser aprovado e você fica com um recurso imobilizado que você poderia utilizar de outra forma. E então existem 187 tipos de vistos, né? De que forma que vocês podem ajudar o brasileiro que é morar nos Estados Unidos? Quais são as complexidades? Toda parte. Então, vamos lá. Primeiro, para você fazer um programa de expatriação que seja bem sucedido, a primeira coisa que deve ser feito é, obviamente, identificar qual é o seu recurso migratório que pode ser pleiteado de uma forma coesa, completamente dentro da lei e que realmente se encaixa no seu perfil. Tipo de visto. Tipo de visto. Então, dos 187 tipos que existem, tem que ser feito uma análise total da sua situação, do seu background educacional, profissional, justamente para você entender se de fato atende todas as necessidades daquela categoria de visto que pode ser a sua ou não. E uma vez identificando esse caminho imigratório, também faz necessário ter a sua parte tributária adequada, porque o Brasil tem uma realidade tributária e os Estados Unidos tem outra.
Então, tem que fazer uma adequação tributária e tem que fazer um estudo também de impacto tributário para se determinar, principalmente pessoas que já têm uma reserva, têm uma renda, têm imóveis e recebem renda passiva desses imóveis e tudo mais. Então, tudo isso tem a necessidade de fazer um estudo de impacto tributário e fazer uma adequação tributária nesse sentido. Então, feito isso. Próximo passo, obviamente, é a parte que é a logística dessa história. Como é que você vai se mudar, se você vai, o local que você vai fazer a sua instalação inicial, você está indo por um emprego, você está indo porque você está empreendendo em alguma coisa. Então, toda essa parte também a gente ajuda porque a gente tem um serviço de concierge que ajuda nesse sentido. Então, identificar local de moradia, mais perto do trabalho, se é do trabalho, se você está abrindo uma empresa, o que você vai precisar que seja mais perto da empresa. Você não tem crédito, então a gente inclusive decidiu abrir um banco para justamente poder prover crédito às pessoas que não têm crédito fora, para trazer o seu histórico de crédito muito bom do Brasil para poder atuar nos Estados Unidos com um histórico de crédito que não seja do zero, né? Porque você para querer comprar um carro no leasing ou quer financiar uma casa, você tem que realmente ter um histórico de creditício muito bom. Então, tudo vai valer, tudo vai depender do que realmente o cliente está precisando. Então, nós fazemos um atendimento 360 graus justamente para poder dar aquele suporte à pessoa que está fazendo esse movimento de expatriação, seja para os Estados Unidos, seja para o Canadá, seja para a Rússia, seja para a China, seja para Hong Kong, para onde for, a gente está levando sem problema nenhum. Vocês fazem pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica. Não importa. Caso de pessoa jurídica, abrir uma empresa lá fora, quais são as dificuldades? Algumas dificuldades nos Estados Unidos são até muito poucas. É um país muito desburocratizado, porque, de um modo geral, existe uma lei que exige que as coisas sejam menos burocratizadas, burocráticas no sentido de ter a quantidade de papelada que, por exemplo, precisa para ter uma empresa aberta no Brasil. Então lá você consegue, nos Estados Unidos e Canadá, você praticamente consegue abrir uma empresa em uma semana. Nos Estados Unidos você consegue fechar uma empresa em 7 dias. Aqui no Brasil você tenta fechar, você fica 15 anos fechado, amarrado com essa empresa e não consegue nem baixar o vínculo do seu CNPJ com o seu CPF. Então assim fica aquela coisa vinculada e você está pagando aquele preço ad eterno, né? E nos Estados Unidos não é bem assim. Existem as coisas bem... Então, eu digo assim, desburocratização que existe em países como Estados Unidos, como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, que também tem, é bem tranquilo você se migrar, por exemplo, para os Emirados Árabes hoje em dia, as pessoas que têm interesse. Então, assim, tem bastante viabilidade quando você quer se expatriar. Então, a dificuldade, alguns países têm, outros não. Estados Unidos não tem. A gente está falando muito dos Estados Unidos, mas como você falou, você atende vários países. Mas Estados Unidos responde por quantos por cento dos seus clientes? 60% dos nossos clientes buscam os Estados Unidos, os outros 40% bem pulverizados. Existiu uma época um movimento muito grande para os Emirados Árabes e para o Catar. Justamente o pessoal que estava trabalhando na área de oil and gas ou de engenharia civil, porque existiam muitas construções que continuam existindo nos Emirados Árabes e no Catar. E tem, obviamente, um movimento bastante interessante de pessoas que estão indo para a China. O mercado chinês realmente é um mercado promissor para muitas coisas, é uma cultura que cada vez mais se aproxima no Brasil em termos de intercâmbio cultural, intercâmbios financeiros. Existe muito investimento chinês no Brasil hoje em dia e, obviamente, essa parte de manufatura, então tudo isso atrai muito o investidor brasileiro que tem intenção de trazer produtos da China. E como é que é o brasileiro que quer morar na China ou abrir uma empresa lá? É um processo muito complexo? A China é bastante burocrática, como já se imagina, um país comunista com um viés, com um capitalismo avançado, né? Mas tem bastante intenção de estar cada vez mais aberto. Então, o que acontece para você abrir uma empresa na China, você requer o auxílio total de um chinês,
tem que ter uma pessoa que esteja morando na China, de preferência um chinês que seja o gerente responsável dessa empresa, mas não necessariamente precisa ser o sócio, mas tem que ser o gerente responsável dessa empresa. Então, é muito parecido com alguns países no Oriente Médio que exigem, por exemplo, nos Emirados Árabes, se você fizer abrir uma empresa nos Emirados Árabes, você não, dependendo de qual zona você vai abrir e de qual dos Emirados você vai abrir, se abrir numa área que seja um free zone, como o DIFC, por exemplo, nos Emirados, você não precisa de sócio nacional. Você pode ser uma empresa estrangeira, trabalhando no free zone, e emite visto de permanência, você pode perfeitamente trabalhar tax-free, todos os insumos que receber você não paga impostos. Então tem uma grande vantagem para um empresariado aí que quer fazer. A melhor, hoje em dia é uma das melhores opções offshore que tem, seria o DIFC de Dubai, por exemplo. Hoje, qual é o perfil do brasileiro que está saindo do país para morar em outros lugares? Pessoa física. Pessoa física, hoje em dia, são pessoas que têm um histórico profissional de 10 anos na sua profissão, pessoas que têm pelo menos um bacharelado ou um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado. São pessoas de grau acadêmico avançado ou pessoas que têm um histórico pelo menos de 10 anos na sua profissão. Perfil geralmente entre os 40 e 55 anos, mais ou menos, geralmente o que a gente observa, mas tem gente mais nova vindo também, obviamente, e super bem preparada, assim, incrível, principalmente o pessoal que está indo para o Vale do Silício, está indo para Nova York, para Atlanta, para Geórgia. Então, assim, tem muita gente que está indo bem preparada para os Estados Unidos, que não sabia que pode pleitear um green card por meios próprios, né? As pessoas ficam imaginando que existe um bicho-papão do green card, que só pode pleitear o green card quem tem 500 mil ou $1 milhão, que agora subiu para 900 e 1 milhão e 800, por exemplo, de investimento. Mas não, tem outras maneiras de você trazer, como pelo seu histórico acadêmico, ou o empregador te chamando, ou você pode pedir a dispensa do empregador te chamar por interesse nacional, mas a pessoa pega e fala assim, poxa, quem sou eu para dizer que eu sou de interesse nacional dos Estados Unidos? Pô, eu sou aqui um cara que estudei numa faculdadezinha aqui no Brasil e não sei o quê. E o histórico de aprovações de interesse nacional diz por si só que depende muito do quê? De você cumprir os 3 requisitos básicos do interesse nacional dos Estados Unidos. Que o que você vai trabalhar nos Estados Unidos tem mérito substancial e importância nacional, a pessoa demonstrar que está bem preparada para dar continuidade à carreira nos Estados Unidos, ou seja, o foco é no futuro muito mais do que no passado, mas o passado demonstra que você tem uma propensão de estar dando certo no que você vai fazer nos Estados Unidos. E, obviamente, o terceiro prong é que o balanço das evidências demonstre que é do interesse dos Estados Unidos de dispensar de um empregador te chamante, que você pode procurar um empregador no momento que você tiver imigrado lá. É mais fácil do que parece? Muito mais fácil do que parece. As pessoas falam de visto para os Estados Unidos como se fosse algo muito nebuloso, cheio de inverdades. Não, de forma alguma, de forma alguma. Nos Estados Unidos existe uma facilidade maior para você imigrar para a pessoa que tem um histórico acadêmico, um histórico profissional bem qualificado. Não precisa ser um gênio, não precisa ser um cientista da NASA, não precisa ser nada disso para você ter esse tipo de visto. Existem vistos para essas pessoas também. Até um visto de superqualificação que é habilidade extraordinária. Mas, obviamente, o visto que dispensa o empregador e a pessoa pode vir de meios próprios, obviamente não é tão difícil assim. Mas, obviamente, tem que ser feito por um escritório que realmente conheça, tenha conhecimento de fazer esse tipo de petição. Não são muitos nos Estados Unidos, eu te digo isso. Hoje a Heyman Woodard é considerado entre os 3 maiores escritórios de advocacia imigratória. O escritório de advocacia, tirando, obviamente, a empresa de mobilidade como um todo, né, o grupo de mobilidade como um todo. E nós temos uma presença global que oferece bastante conforto para os nossos clientes, porque envolve aviação, envolve logística, envolve banco, envolve táxi, envolve imigração, envolve
tudo isso. Então tem grandes empresas que, por exemplo, nos usam para fazer mobilidade dos seus funcionários entre China, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Reino Unido. E tem pessoas físicas que utilizam o nosso serviço porque querem expatriar com facilidade. O que essas pessoas querem? Quando elas estão saindo do Brasil, o que você conversa com elas é o quê? É desilusão com o Brasil? Uma oportunidade melhor lá fora? O que é? O Brasil viveu um momento muito conturbado nos últimos 50 anos, que, assim, eu vou dizer que foi uma montanha-russa de emoções, vamos dizer assim, né? Há muito vales e picos, né? Então, assim, a gente tem bastante... Eu tenho observado bastante essa, não só a desilusão, mas o medo, né? A cultura do medo se proliferou bastante no Brasil, a ponto das pessoas ficarem tão sufocadas e praticamente quando vão para um lugar onde você não tem necessidade de morar num edifício que tem grade, ou morar numa casa que tem cerca, ou ter que ter um carro blindado, ou que você não tem necessidade de ficar o tempo todo com a janela fechada, ou que você pode deixar o seu carro com a chave na ignição que ninguém vai pegar. Quando você passa a observar que a sua realidade do país que você vive não comporta esse tipo de comportamento, você começa a se questionar. Isso é qualidade de vida? Então, o primeiro ponto principal é qualidade de vida. Tá? O segundo, uma melhoria de probabilidade de uma vida melhor ou de ensino para os filhos. Os filhos parecem ser o ponto principal para as pessoas que estão vindo para os Estados Unidos, principalmente, Estados Unidos, Canadá, Europa, no intuito de buscar esse ponto de apoio para um futuro melhor para as crianças. Então realmente é um caminho mais rápido você sendo um residente permanente nos Estados Unidos, futuramente um cidadão americano, que você consegue tirar a cidadania em 5 anos. Então você consegue, como cidadão americano, ter as suas melhores chances de entrar em Harvard, Yale, Pepperdine, as grandes universidades, né? Cornell e por aí vai. Sim. Então, assim, acho que vale muito a pena, porque tem um investimento que a pessoa faz para os filhos terem uma entrada mais direta nas escolas de Ivy League dos Estados Unidos. E está tendo um aumento na procura dos Estados Unidos? Bastante. De quanto mais ou menos? Mais de 200%. De quantos anos para cá? Do ano passado para cá, aumentou para nós 214% a procura para os Estados Unidos. Nós vamos fechar o ano atendendo 3.100 famílias, que é a nossa projeção. Nós já atendemos 2.500 nesse ano. E de lá para cá, como é que está o fluxo migratório? De lá para cá tem muitos especuladores que, quando eu falo especuladores no bom sentido, né, investidores no mercado brasileiro, principalmente na parte de manufatura, que tem interesse de comprar empresas deficitárias, que buscam essas oportunidades para poder estarem num Brasil mais tranquilo em termos da relação dólar-real, né? Então, a pessoa que hoje em dia chega com dólar no Brasil, um dólar 4,17, como está hoje, chega numa realidade muito favorável para investidor estrangeiro. Na balança dos dois países, o investimento direto estrangeiro dos Estados Unidos no Brasil é substancialmente maior do que o contrário. Mas o Brasil é responsável por investimentos já na casa de bilhões, né? Estamos falando de 34 bilhões de dólares investidos por empresas brasileiras nos Estados Unidos. É substancial. Substancial. Leonardo, muito obrigado. Muito obrigado, Humberto.